Rio Branco, Acre, Alzenir Pereira da Silva e Raquel Salles Feitosa saíram de casa para mais um dia comum de trabalho no Instituto São José. Nenhuma das duas imaginava que horas depois, seus nomes seriam lembrados em todo o país como mulheres que deram a própria vida tentando salvar alunos durante um ataque a tiros dentro da escola. A tarde de terça-feira, 5 de maio de 2026, começou como qualquer outra. Corredores cheios, salas ocupadas, professores dando aula, estudantes conversando antes do início das atividades. Tudo parecia normal, até os primeiros disparos ecoarem dentro da escola. O som dos tiros atravessou os corredores do Instituto São José em segundos. E o que era rotina virou terror. O responsável pelo ataque era um adolescente de apenas 13 anos, aluno da própria instituição. Armado com uma pistola, ele começou a atirar dentro da escola, provocando correria, desespero e pânico entre estudantes e funcionários. Dentro das salas, crianças se jogavam no chão tentando se proteger. Professores empurravam mesas e cadeiras contra as portas. Alunos choravam. Outros tentavam mandar mensagens para os pais dizendo que havia um atirador na escola. O medo tomou conta do prédio inteiro. Mas enquanto dezenas de pessoas tentavam fugir ou se esconder, duas mulheres correram na direção do perigo. Alzenir Pereira da Silva, conhecida como Zena, de 53 anos, e Raquel Salles Feitosa, de 37, trabalhavam no Instituto São José e conheciam cada corredor daquele lugar. Elas sabiam que havia dezenas de estudantes espalhados pela escola. Sabiam que muitos eram apenas crianças. E sabiam que cada segundo podia significar vidas perdidas. Segundo testemunhas, quando perceberam os disparos, as duas tentaram agir rapidamente para impedir o avanço do adolescente armado. Foi uma reação instintiva, desesperada, corajosa. Enquanto o atirador caminhava pelos corredores, Alzenir e Raquel tentaram conter a situação e proteger alunos e servidores que ainda estavam expostos. Elas poderiam ter tentado fugir, poderiam ter buscado abrigo, poderiam ter pensado apenas em sobreviver, mas escolheram ficar, escolheram enfrentar o perigo. E foi nessa tentativa de proteger os estudantes que as duas acabaram baleadas. Os tiros provocaram ainda mais correria. Dentro das salas, professores seguravam portas enquanto alunos tentavam permanecer em silêncio. Do lado de fora, moradores começaram a ouvir gritos. Mensagens desesperadas começaram a circular. Pais corriam em direção à escola sem saber o que encontrariam. Em poucos minutos, o Instituto São José já estava cercado por viaturas da Polícia Militar. As primeiras informações chegaram por grupos de WhatsApp utilizados por policiais que atuam na região central de Rio Branco. As equipes do 1º Batalhão foram enviadas imediatamente. Mas quando os agentes chegaram, os disparos já haviam acontecido. O cenário encontrado era devastador. Pessoas em choque, crianças chorando, corredores vazios, marcas de sangue, e o silêncio pesado que costuma surgir depois de uma tragédia. Além das duas mortes, outras duas pessoas ficaram feridas durante o atentado, entre elas uma estudante de apenas 11 anos atingida por um projétil. Apesar do trauma e dos ferimentos, as autoridades confirmaram que os sobreviventes não correm risco de morte. Enquanto equipes de resgate atendiam as vítimas, uma informação surpreendeu até os policiais envolvidos na ocorrência. O adolescente responsável pelos tiros havia deixado a escola sozinho, e pouco depois se apresentou espontaneamente no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar. Segundo a comandante-geral da PM, Coronel Marta Renata, ele chegou nervoso, mas confessou imediatamente ser o autor do ataque. Agora, investigadores tentam descobrir o que levou um adolescente de 13 anos a entrar armado em uma escola e abrir fogo contra pessoas inocentes. Mas em meio às perguntas, uma coisa já começou a ficar clara para todos que acompanharam o caso. A atitude de Alzenir e Raquel pode ter evitado uma tragédia ainda maior. Segundo relatos iniciais, o adolescente não conseguiu entrar nas salas de aula. As portas foram bloqueadas. Professores improvisaram barricadas. E o tempo ganho pelas tentativas de contenção pode ter salvado dezenas de estudantes. Cada segundo fez diferença. E foi justamente nesses segundos que Alzenir e Raquel decidiram agir. As duas morreram tentando impedir que mais vidas fossem destruídas.
Por isso, desde as primeiras horas após o atentado, moradores do Acre começaram a tratar as servidoras como heroínas. Nas redes sociais, mensagens de despedida se multiplicaram. Pais de alunos agradeceram pela coragem das duas mulheres. Colegas de trabalho relataram o choque e a tristeza dentro da escola. E estudantes passaram a lembrar não apenas do terror daquela tarde, mas também da coragem de quem tentou protegê-los. O caso rapidamente ganhou repercussão nacional. Autoridades classificaram o atentado como o ataque escolar mais letal registrado no Brasil em 2026. O episódio também entrou para a cronologia nacional de violência em instituições de ensino, sendo o 11º caso catalogado no país neste ano. Diante da gravidade do crime, o governo do Acre decretou luto oficial de 3 dias. Bandeiras foram hasteadas a meio mastro em prédios públicos. As aulas das redes estadual, municipal e particular foram suspensas. E equipes de apoio psicológico passaram a atender estudantes, professores e familiares das vítimas. O Ministério da Educação também anunciou o envio de especialistas para auxiliar no suporte à comunidade escolar traumatizada pelo atentado. Enquanto isso, a Polícia Civil segue tentando reconstruir cada detalhe da tragédia. O celular do adolescente foi apreendido e teve acesso autorizado pela Justiça. Mensagens, grupos virtuais e conversas estão sendo analisados para descobrir se ele teve contato com conteúdos violentos ou incentivo de terceiros. Outra linha investigada envolve possíveis episódios de bullying. As autoridades ainda não confirmam oficialmente essa hipótese, mas afirmam que todas as possibilidades serão analisadas.